Acho que até a gente sair já deu uma amenizada ali no rio. Ai, que lindo. Boa noite a todos, aos encarnados e aos desencarnados, né? Sejam todos bem-vindos mais uma vez nesta casa, que está sempre de portas abertas para nos receber, e a sua diretoria, os seus trabalhadores, de braços abertos para nos receber com um abraço fraterno toda vez que nós adentramos por aquela porta, não é? Então, com essa chuva abençoada, uma maravilha, né? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Vamos nos preparar para mais uma palestra, para mais um aprendizado, agradecendo a Deus, agradecendo a espiritualidade maior que nos concedeu a graça de chegar até aqui. Estamos bem, graças a Deus, apesar dessa chuva maravilhosa. É sinônimo de riqueza em nossa mesa. Abundância. Uma chuva dessa aí só enriquece o nosso agro, a espiga produz um grão maravilhoso, para que não nos falte o pão. Deus é maravilhoso. Hoje a nossa palestrante é uma amiga da casa, mas antes nós damos aqui alguns recados. O artesanato do Projeto Família, né? Está aí o artesanato do Projeto Família. E essa semana também nós temos a Feira do Livro Espírita, que tem início no dia 7, portanto, não é? Dia 7 inicia-se a Feira do Livro Espírita, que é um trabalho patrocinado pela USE, né? A União da Sociedade de Espíritas de Matão, né? E todo ano essa feira é realizada nessa época. Então vamos prestigiar, vamos convidar os amigos, os vizinhos, vamos colocar no WhatsApp, avisando, informando, aquele que tiver possibilidade de buscar um livro a preços módicos, vai ser a preço de fábrica, não é? Essa feira não visa lucro, essa feira é uma feira que não visa lucro. É para distribuir, isso é para divulgar a doutrina dos Espíritos, tá certo? Então, vamos prestigiar a partir do dia 7 até o dia 13 do 12, bom? Então vamos aqui, nós temos aqui uma psicografia, né, uma mensagem psicografada nesta casa, né? Psicografada no dia 27 de maio de 2025, recente. Irmãos, dediquemos a prática do bem, coloquemos o bem comum acima dos nossos interesses individuais, tenhamos a consciência de que a vivência na Terra foi planejada para vivermos em sociedade e assim temos o dever de agirmos de maneira a contribuir com a sua estabilidade. Sejamos sempre mais uma peça importante no seu equilíbrio, agindo sempre com o objetivo de harmonizarmos nosso ambiente de convívio. Valorizemos sempre as aquisições das virtudes, já que as aquisições materiais são efêmeras, de satisfação imediata, porém se esvaem rapidamente, pois à medida que conquistamos, logo vemos que não foi o suficiente e passamos a querer mais. Somente as virtudes, que são os bens adquiridos pelo Espírito, é que nos satisfazem, pois são as nossas verdadeiras riquezas. São elas os verdadeiros valores pelos quais devemos buscar e os únicos que podem nos fazer sentir realizados. Não nos iludamos pelos atrativos que o mundo material nos oferece. Eles aí estão para apenas usufruirmos, se necessário, e também para nos colocar à prova. A todo momento nos testam
para fixar o nosso aprendizado quanto aos verdadeiros valores da vida. Pensamos bem o que queremos ter em nossa bagagem de retorno ao plano espiritual, já que isso é mais que certo que um dia faremos, e muitos já têm consciência de que o que temos aqui deixamos e levamos apenas aquilo que somos. Que linda mensagem, não é? Uma mensagem maravilhosa, muito, muito, muito bonita. Isso já é a nossa prece, já é a nossa oração de agradecimento ao Criador, de agradecimento a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior. Bom, sem mais delongas, a nossa amiga Sônia Mistrão, o tema hoje, talvez ninguém conheça esse tema, Jesus. Alguém aí conhece Jesus? Se lembra desse cidadão que esteve entre nós, esse Espírito maravilhoso que pisou a terra e veio para nos ensinar. Nós estamos aqui, somos todos eternos aprendizes e somos felizes por sermos aprendizes, sermos um dos seus discípulos. Sônia Mistrão, esse ambiente, esse palco aqui é seu, esse microfone é seu. Orson, até às meia-noite, 0h? Então, até às 0h, nós estamos por aqui, tá certo? Boa sorte. Obrigada, querido. Que o seu mentor te ilumine. Que assim seja. Ah, que lindo. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja presente em nossos corações, permaneça conosco nesta linda noite de chuva e em todos os dias de nossas vidas. Que bênção receber essa chuva, né? Que bom estarmos aqui neste momento reunidos e sentindo a presença do Mestre. Afinal, Ele é o governador, né? Ele sabe tudo o que necessita esse planeta bendito. Então, que possamos agradecer a chuva bendita. Que alegria estar aqui novamente, que alegria estar a esta casa, a minha gratidão ao Orson pelo convite. Sempre, para mim, será uma emoção estar aqui. Essa casa faz parte de um processo. E toda vez que eu adentrar, toda vez que eu estiver aqui, eu vou lembrar deste processo que eu iniciei há tanto tempo atrás. Portanto, estar aqui sempre será algo que me tocará profundamente o coração. Quando o Arson convidou lá em setembro para estar aqui nessa noite, eu pensei, né, bom, tá longe, depois eu penso, né, num tema para passar para ele. E aqui, meados aí do início de novembro, quando a gente começou a pensar no que falar, né, no que trazer, no que estudar, qual linha seguir, a figura do mestre estava ali, né, o tempo todo. E aí eu pensei, falar de Jesus? Mas o que falar de Jesus? Que linha seguir para falar de Jesus? Há tantas citações, há tantos exemplos. Mas, quando eu parei, assisti várias palestras, li vários textos. Quando eu penso em Jesus, o que vai ficar nesta noite, o que eu queria trazer nesta noite, o que eu queria que nós levássemos nesta noite, é o que Jesus representa na minha vida. Eu vou seguir pelo caminho do Mestre, o que o Mestre representa para mim. Eu
queria trazer essa linha de raciocínio, a gente chama de linha mestra, e eu queria fazer o seguinte convite para os nossos corações esta noite. Aonde está Jesus na sua vida? Qual lugar Jesus está ocupando na sua vida, na minha vida? Que na hora que nós sairmos daqui nessa noite, a gente possa levar esse Jesus mais vivo, mais forte, mais presente em nossos corações, mais perto. Então, quando eu digo esse Jesus próximo, é porque, eu já disse isso aqui, eu tenho uma formação católica e me orgulho disso, né? É minha base, é a que me trouxe até um certo ponto. Depois de um tempo que eu fui apresentada a doutrina, eu senti, e essa casa tem grande importância nesse processo, quando eu senti a presença do Mestre de Jesus aqui, e senti e entendi um pouco mais a doutrina, acho que alguns sabem que eu moro em Araraquara, né? Também frequento as casas lá também. Tem um amigo nosso, ele chama Manu, ele é da Casa de Fraternidade Chico Xavier, acho que ele já veio aqui na cidade, né? Ele me disse assim: Sônia, o que mais te falou fundo ao coração dentro da doutrina espírita? E eu disse para ele assim: Manu, tirar Jesus do pedestal. Isso foi o que mais me falou fundo ao coração. Então, nesta noite bendita, eu gostaria que juntos a gente trouxesse Jesus para a nossa vida, para ser amigo, para estar perto, para conduzir, para guiar, para ser aquele que aguenta o tranco quando a gente fala assim: ó, tá pesado, me ajuda, porque tá pesado, porque é Ele quem vai nos conduzir, é Ele que é o modelo, é Ele que é o guia, é Ele que é a luz. E para que a gente pudesse então, nesta noite, falarmos um pouquinho do Mestre, e o que eu queria deixar claro aqui, né, nesta noite, primeiro, é que eu me baseei em Emmanuel, porque aí a gente não erra, né? E tem uma lição do Fonte Viva, a 166, sigamos. É uma psicografia de Chico Xavier, pelo espírito do nosso querido Emmanuel. Começa com essa frase: aquele que me segue não andará em trevas. Jesus, está lá em João, capítulo 8, versículo 12. Então, uma frase simples, direta, transformadora. Queridos, o que eu não vou falar essa noite, eu não vou trazer nada do aspecto histórico do Mestre. Não que isso não seja importante, muito pelo contrário. Saber, entender, ler, conhecer, se aprofundar sobre os aspectos históricos do Mestre é fundamental para entender o Mestre. Saber de Antigo Testamento, saber de Moisés, de primeira revelação, conhecer o povo hebreu, conhecer os costumes, conhecer a política da época, conhecer como eles viviam, é saber o que Jesus falava através das suas parábolas, dos seus exemplos, dos seus costumes. É imprescindível. É através do conhecimento histórico de tudo isso que a gente entende e conhece um pouco mais o nosso Mestre, tá? Então, o que nós vamos hoje é ver mais a dimensão espiritual do Mestre em nossas vidas. Então, perceba que ele não disse assim: olha, para que vocês possam não andar nas trevas, basta que você me admire.
ou basta que acredite em mim, ou basta que fale de mim. Não. O Emmanuel, ele vai nos mostrar de uma forma assim, amorosa, a precisão das palavras de Jesus nessa única frase. Queridos, hoje nós vivemos num mundo em que a informação, ela está muito fácil, muito rápido, muito presente. Hoje a gente tem à nossa disposição muitas palestras, muitos livros, a gente tem estudos online, a gente tem várias casas que têm até tratamentos online. Então, quando a gente quer falar sobre um assunto e falar sobre o Mestre, é muito fácil a gente ter essas informações rapidamente. O que eu percebo, e às vezes eu posso dizer que a gente fica até com uma certa preocupação ou um certo receio, é que há nisso um risco silencioso. A gente pode confundir informação espiritual com transformação espiritual. Então, a gente vir aqui, a gente ouvir uma palestra, a gente ler um livro, a gente ouvir um podcast, pode parecer que nós temos comportamentos religiosos que nos religa a Deus, que nos religa ao Mestre, que nos religa ao plano espiritual. Mas isso não quer dizer que está acontecendo uma transformação espiritual. O Emmanuel, ele vem nos lembrar que para acontecer um comportamento espiritual, para acontecer a transformação em nós, nós temos que fazer com que o exemplo do Mestre, ele seja presente na nossa vida com atitudes. E aí, eu queria fazer uma metáfora de um farol. Um farol. Sabe o farol que guia os navegantes? Imagina um farol lindo, imagina um farol na escuridão, e imagina esse marinheiro que acha belo esse farol. Imagina esse marinheiro que tira fotos deste farol, que faz até textos belíssimos sobre esse farol, ou que tira uma foto e coloca nas redes sociais sobre a beleza do farol, mas que não segue a direção que essa luz propõe para a sua embarcação. O que vai acontecer? Provavelmente, em uma noite escura, com uma tempestade, ele vai naufragar. E aí, eu gostaria de trazer para a nossa vida, para as nossas noites escuras, para as dificuldades dos nossos dias. E eu queria dizer que esse Jesus é o farol. E ele, o seu evangelho, é esse mapa de navegação. E que a gente tem que retomar o leme e trazer a nossa embarcação. A gente tem que tomar de novo as rédeas aí da nossa embarcação, do nosso leme, e colocar o nosso barco de novo no centro das nossas vidas. Seguir Jesus é movimento. Seguir Jesus é esforço. Seguir Jesus é decisão. Seguir Jesus é coragem de deixar o homem velho e deixar nascer o homem novo. E dói muito. Entender, quando a gente faz esse processo de reforma,
estando com Ele, ainda assim dói muito. Mas quando a gente tem o Mestre como modelo e guia, e colocamos tudo que Ele vem nos ensinar, pouquinho, mas muito pouquinho, no nosso dia a dia, a gente começa a ter a percepção da paz que o Mestre nos proporciona nos pequenos gestos que nós escolhemos fazer. E aí então é que a gente vai entender que essa dor, ela faz parte do caminho de volta para Ele. Que é importante a gente entender que quem causou isso foi nós mesmos. Esse é o nosso processo de reforma. E aí então, eu gostaria de ler o texto com vocês. Há quem admire a glória do Cristo, mas a admiração pura e simples pode transformar-se em êxtase inoperante. Há quem creia nas promessas do Senhor. Todavia, a crença só por si pode gerar o fanatismo e a discórdia. Há quem defenda a revelação de Jesus. Entretanto, a defesa considerada isoladamente pode gerar sectarismo e a cegueira. Há quem confie no Divino Mestre. Contudo, a confiança estagnada pode ser uma força inerte. Há quem espere pelo eterno benfeitor. No entanto, a expectativa sem trabalho pode ser ansiedade inútil. Há quem louve o Salvador. Louvor exclusivo pode coagular a adoração improdutiva. A palavra do enviado celeste, entretanto, é clara e incisiva. Aquele que me segue não andarás nas trevas. Se te afeiçoaste ao Evangelho, não te situes por fora do serviço cristão. Procuremos o Senhor, seguindo-lhe os passos. Somente assim estaremos com Cristo, recebendo-lhe a excelsa luz. Bom, cada frase dessa dá para a gente fazer o seminário de uma reencarnação, né? Quem somos nós para falar de Emmanuel em 45 minutos, principalmente quando ele nos propõe seguir o Cristo. O que o Emmanuel vem nos propor nesta noite é pequenas situações que temos que mudar, ou pensar, ou questionar no nosso dia a dia, ou refletir, para que a gente possa então nos fazer a pergunta, né? Estou seguindo? Então vamos lá. Há quem admire o Cristo, há quem admire a glória do Cristo, mas a admiração pura e simples pode transformar-se em êxtase inoperante. Admirar o bonito, admirar o belo, não muda a vida. Não vai mudar a nossa vida a gente admirar a figura do Cristo e não trazê-lo para perto. Nos emociona às vezes um filme, nos emociona às vezes uma música. Imagina quantas vezes a gente já foi ao cinema, estávamos falando disso agora há pouco, quantas vezes a gente foi no cinema e assistimos o Nosso Lar, e assistimos os filmes do Chico, e assistimos Kardec, e assistimos essa série agora do The Chosen, estávamos falando disso, essa última agora me fez refletir em muitas coisas. Quantas vezes a gente se emociona às lágrimas através de uma palestra, através deste filme, através de algo que realmente nos remete à figura do Cristo e a tudo aquilo que Ele representa. E aí a gente sai e chega em casa, e tudo aquilo que a gente se emocionou ficou só na emoção. Porque lá em casa, na hora que a gente chega, que está lá a família, que está lá a pessoa difícil, que está lá os resgates necessários para essa encarnação, que junto com o Mestre se torna possível, porque ele vem nos ensinar
passo a passo do que fazer para que aquele parente difícil, para aquele colega de trabalho difícil, eu possa fazer com que ele seja mais compreendido, que eu possa exercitar a minha paciência, que eu possa exercitar a minha amorosidade. Gente, a emoção, ela vem, mas ela necessita nos transformar. Porque só a emoção, ela não vai sustentar o meu processo de reforma. Só a emoção não vai me sustentar na proposta que eu fiz para essa encarnação de me tornar alguém melhor. A admiração, ela nos inspira. Então, por exemplo, eu não sei vocês aqui quando faz, eu faço Evangelho no Lar de domingo à noite, né? Então, às 10 da noite. Então eu tenho toda uma semana pela frente, então eu coloco ali, lê-se o trecho do Evangelho e a gente se inspira naquele trecho de Evangelho para a semana que vai começar, no meu caso, para a semana que vai começar. Então eu coloco aquilo, e eu trabalho, né, em restaurante, e aí eu coloco aquilo para os restaurantes, para a minha vida profissional, para a minha família, e a gente fica fortalecido. Eu imagino que é assim também quando a gente combina o processo reencarnatório, né? Porque quando vem as dificuldades aqui, eu falo assim, não é possível que eu pedi um negócio desse. A gente estava lá, naquele momento lá, eu me empolguei, mas não é possível, porque está pesado, não estou dando conta. Assim é o Evangelho no Lar, né? A gente se empolga, mas aí chega lá, na segunda-feira, no trabalho, vem as primeiras dificuldades, cadê a palavra do Evangelho? Cadê aquela emoção? Cadê o compromisso assumido com Cristo? Cadê o compromisso assumido com o mentor para fazer que nossa semana realmente seja uma oportunidade dos recomeços? Portanto, eu gostaria de fazer um convite para vocês nesta noite. Lembrando que a inspiração, ela evapora das nossas vidas se ela não criar, ou se nós não criarmos, e ela não ser na nossa vida um hábito, né? Do contrário, a gente vai sempre ser o pedir, o fazer amanhã, o acontecer, que nunca vai. Quando a gente fala de Jesus, eu imagino que cada um de nós teve um encontro ou um reencontro com Ele. Eu gostaria que neste momento, cada um de nós pudéssemos voltar, eu consigo lembrar exatamente o processo, né, desse reencontro com o Mestre. Eu fiz escola de aprendizes do Evangelho, eu vou falar isso para vocês depois, daqui a pouquinho, mas eu sei exatamente quando foi o tempo em que eu tive um reencontro com o Mestre e, através dele, um reencontro importantíssimo para essa reencarnação, que foi o reencontro comigo, que foi um processo de autoconhecimento que está acontecendo. Por exemplo, a chuva hoje. Em qualquer outro tempo, ela teria me desestabilizado. E o processo de autoconhecimento, ele vem nos mostrar, ou ele vem fazer com que a gente entenda o que tem que ser mudado em mim. Então, quando eu fiz esse encontro com o Mestre, quando eu fui direcionada e eu entendi que o meu barco estava longe pra caramba do farol, e quando eu digo para vocês que a chuva teria me desestabilizado, eu estou trabalhando neste momento o meu orgulho. Eu estou trabalhando neste momento uma percepção muito maior do que está acontecendo aqui. Eu estou trabalhando este momento com todos os amigos desencarnados que estão aqui. Eu estou trabalhando neste momento com os mentores que estão aqui e que me auxiliaram no processo de construção das palavras dessa noite. Porque eu me lembro do dia do reencontro com o Mestre. E eu convido vocês. Quando foi o de vocês? Volta lá. Quando foi que o Mestre falou para você assim? Vai lá naquela casa. Vai naquela palestra.
vai naquele estudo, ouve aquela música. O que foi na sua vida que te levou para dentro de você? E vocês puderam então encontrar aí dentro. Eu estou falando aí, eu estou falando vocês, mas eu quero dizer que é porque só estou dividindo com vocês uma experiência pessoal. Quando foi que o Mestre fez parte da sua vida e dele você não deixou mais? Convite. O que Jesus me inspira a fazer amanhã de manhã? De concreto. Eu gostaria que nós não abríssemos o Evangelho essa noite, apenas lêssemos um trecho e achássemos emocionante. A hora que você lembrou do que te trouxe aqui pela primeira vez, ou em qualquer outra casa, ou em qualquer outra situação em que o Mestre era o seu companheiro de jornada naquele momento e te transformou, eu gostaria que você pensasse de algo do Evangelho que você pudesse fazer para transformar a vida do outro, com o exemplo do Cristo. Não apenas ficar admirando, mas fazer disso algo concreto. Há quem creias nas promessas do Senhor. Todavia, a crença só por si pode gerar o fanatismo e a discórdia. Há quem defenda a revelação de Jesus. Entretanto, a defesa considerada isolamento pode gerar sectarismo e a cegueira. A crença, ela é extremamente valiosa, mas a crença sem maturidade, sem estudo aprofundado e o estudo consciente, o estudo meditado, um estudo reflexivo, sem respeito, sem entendimento, vai virar fanatismo. A nossa crença como pessoa, como cristão, a nossa crença, ela tem que criar pontes e não muros. E aí, eu não quero ser ou dura ou grosseira, eu não sei o termo, mas assim, estamos numa casa espírita, então vamos falar para espíritas. E para quem vai ver depois, vamos falar para os católicos. Ou para quem ver depois, vamos falar para o umbandista. Ou vamos falar para o evangélico. Cuidado. Porque a gente estuda todas as obras. Porque a gente estuda Emmanuel. Porque a gente estuda André Luiz. Porque a gente tem uma expansão de consciência. E aí eu sou melhor do que aquele que não escreve. E isso é um perigo. Porque a gente cria um muro ao nosso redor. E isso pode gerar um fanatismo, porque eu tenho razão. Porque a reencarnação é o caminho. E não é lindo? Mas há quem não acredite. E é onde está o meu respeito. E isso é perigoso. Porque crer, gente, crer acolhe. Crer acolhe aquele que chega aqui e aqui, ou na igreja, ou no salão evangélico, ou no meio da rua. É um pedido de socorro. E a gente que estudou, e a gente que foi apresentado ao Mestre, e a gente que tem o seu evangelho na mão, é acolher. Sem saber de onde vem. Se usa o sapato de couro ou se usa o chinelo de dedo que está pregado com um prego embaixo.
Crer é compreender que o outro nem sempre vai pensar e vai agir igual a gente. Mas o exemplo do Mestre nos ensina que mesmo que eu não concorde, a abraçar, a sermos pacifistas. Olha que lindo! Gente, nós estamos falando de um espírito, de uma evolução que a gente não tem alcance, porque a gente não tem parâmetro. E aí, nós nos propusemos a estudar e a entender para fazer, falar gestos, palavras, situações em nome dele, desse espírito. Quantos pacifistas que não são cristãos têm Jesus como modelo e guia? O Gandhi, que não era cristão, que era um líder hindu, ele disse assim, eu adoro essa frase, toda vez que eu vou fazer uma aula ou uma preleção sobre as bem-aventuranças, eu vou usar essa frase, essa citação, na verdade, de Gandhi, que fala que se perdesse todos os livros sacros do mundo, e inclusive o da religião dele, nada estaria perdido. Se sobrevivesse a tudo isso, o Sermão do Monte. A gente está falando de pacifistas, a gente está falando de um mestre. E a gente que está aqui, começando um processo de evolução, como é que a gente pode crer nesse mestre e não estender a mão ao outro? E a julgar que somos melhores porque lemos as obras básicas, porque sabemos decore e salteado as perguntas do Livro dos Espíritos. Enquanto isso tudo for teoria, o Mestre não vai estar presente nas nossas vidas. Então, queridos, que possamos tomar cuidado todas as vezes que levantarmos a bandeira do Cristo, porque aquele que ainda não o conhece vai passar a conhecê-lo através da nossa ótica. Que ela seja somente de bondade, que ela seja somente de acolhimento, que ela seja somente de amor. A quem confie no Divino Mestre, contudo a confiança estagnada pode ser uma força inerte. A quem espere pelo eterno benfeitor. No entanto, a expectativa sem trabalho pode ser ansiedade inútil. E aí, gente, isso porque eu falei para vocês lá no começo, que o Emmanuel ele ia vir falar para a gente com mais amorosidade, né? Mas é Emmanuel. E ele vem e ele nos esclarece de uma forma profunda. Mas eu convido vocês assim mesmo a chegarem em casa, quem tiver o Fonte Vida, vai ser bem que conforme a gente falou hoje, né? Tudo está muito fácil de conseguir aí através da nossa tecnologia, né? Só a gente, não sei se vocês conhecem aqui a Bíblia do Caminho, conhece? A Bíblia do Caminho, né? Só vai lá na Bíblia do Caminho, tem todas as obras do Chico, é fantástico. Então, a confiança sem ação, ela vai gerar uma dependência. Sem atitude, ela vira aí uma acomodação. E eu gostaria também de refletir com vocês nesta noite, como é que a gente está utilizando, né, os nossos conhecimentos no sentido de auxiliar. Por exemplo, a gente tem aqui na casa o acolhimento fraterno. Quantas pessoas chegam para a gente, quantas pessoas vêm pedir ajuda. Lá nas nossas casas, a gente recebe também para a assistência espiritual. E às vezes as pessoas chegam muito despedaçadas,
com situações muito doloridas, de família, de trabalho, de sociedade como um todo, de pensamentos, às vezes suicidas, enfim, chegam realmente pedindo socorro. E aí a gente senta, como vocês fazem, e a gente conversa, e vamos lá, vamos fazer um tratamento espiritual, vamos receber um passe, e são várias semanas, e a gente acompanha, a gente vai procurando saber se melhorou, como é que estão os pensamentos, como é que estão as palavras, as ações, e a gente fala de oração, e a gente acolhe, a gente abraça. E a pessoa vai melhorando. Por quê? Vai tendo, né, vai aprendendo sobre o farol e vai retomando a caminhada. E aí vem as preleções, as palestras, e ele vai começando a ter novamente o contato com o Evangelho, o contato com o Cristo. Passa-se um tempo, termina os tratamentos espirituais, e aí a gente fala para ele assim: vem para cá, vem trabalhar com a gente, vem trabalhar com Cristo. Da mesma forma que você foi ajudado, vamos ajudar também. Ah, não, eu estou bem já. Agora eu agradeço, mas volto para minha casa. Né? É a mesma coisa, né, gente, do agricultor que é uma safra belíssima, lança semente, mas não cuida, mas não ara a terra, mas não aduba a terra, e quer que tudo caia do céu. Então, quando o Emmanuel vem falar para a gente sobre confiar no Divino Mestre, e que a confiança estagnada pode ser uma força inerte, ele está falando para a gente que a confiança verdadeira, ela gera responsabilidade. E aí, eu dei um exemplo das pessoas que chegam até nós, mas agora voltados para nós, que estamos aqui neste momento, o que é que nós fazemos com o que foi semeado em nossos corações. Outra coisa que eu gostaria de chamar a nossa atenção, e a minha também, tá? Eu sempre me incluo no sentido assim, quando eu digo vocês, parece assim, e ela, é que quando eu estava fazendo isso aqui, lendo e estudando, né, eu já me coloquei aqui infinitas vezes, e eu sei o quanto eu preciso de tudo isso em minha vida. Como está o nosso processo de gratidão por todas as oportunidades que a vida está dando? Como está o nosso processo de gratidão com a oportunidade de ser apresentado a um mestre que é tão amigo, a um mestre que é tão presente, a um mestre que nos puxa pela mão, a um mestre que é tão acessível através do Evangelho? Como está o nosso processo de gratidão por tudo aquilo que nos foi colocado materialmente na vida para que a gente pudesse usar disso para fazer o bem para o outro? Como está na nossa vida a reclamação? O que é mais importante? Em que momento do dia, de tudo aquilo que tem à nossa disposição, a gente para agradecer ao Mestre por tudo que temos, por tudo que somos, por tudo aquilo em que estamos nos transformando? Confiança estagnada pode ser uma força inerte, e a gente vai responder por isso. Há quem louve o Senhor, louvor exclusivo, porém, pode coagular a adoração improdutiva. A palavra do enviado celeste, entretanto, é clara e incisiva: aquele que me segue não anda em trevas. Se te afeiçoaste ao Evangelho, não te situes fora do serviço cristão. Gente, louvar é muito lindo. Ai, vai lá no Google e coloca lá, definição de louvar. É gratidão. É falar para Deus assim: olha, obrigada. Você o Senhor é a razão de tudo. Olha a natureza. Olha tudo que nos foi dado. Olha esse planeta. Olha a vida. Olha os animais. Olha tudo que tem ao redor. É lindo demais. Louvar é lindo demais. E eu estou fazendo o que para ajudar? E eu estou fazendo o que pelo meu planeta?
E eu estou fazendo o que com as garrafinhas de água? E eu estou fazendo o que com os copinhos descartáveis? E eu estou fazendo o que? Rasgando papel. Porque assim, é bobo, né? Não é bobo. Mas faz um estrago enorme no planeta. Porque eu louvo a Deus por tudo que Ele deu, mas o que me preocupa é a Mata Atlântica sendo devastada. Verdade. Tá ruim mesmo. Mas o que eu estou fazendo aqui? Porque lá a gente precisa pensar, mas eu preciso saber o que eu estou fazendo aqui. E aí, o Emmanuel aqui, ele vem nos propor. Então, a palavra do enviado celeste, entretanto, é clara e incisiva. Aquele que me segue não andará em trevas. E aí, eu trouxe aqui uma listinha. Como seguir Jesus hoje? Como seguir? E eu pus assim na listinha. Respira fundo antes de responder. Quando pisarem no nosso calo, quando falarem algo que a gente sabe que não é verdade, ou que não era aquilo que a gente queria dizer ou fazer, cale-se. O Chico sempre disse, né? Já dizia, se a gente não tem uma palavra que vai auxiliar, cale-se. Ah, Sônia, mas é muito difícil. E é mesmo, quem disse que é fácil? Se fosse fácil, a gente nem estava mais aqui. Pede desculpa primeiro. Já experimentou pedir desculpa? Como as pessoas não estão habituadas a ouvir a gente pedir desculpa. Por incrível que isso possa parecer. Pede desculpa primeiro. Abraça primeiro. Trate bem quem você desconfia que não vai muito com a tua cara. De repente ele está nos vendo pela ótica de outra pessoa. Vai lá, mostra quem você é. Vai lá, mostra que você segue Jesus. Vai lá e mostra para ele o quão esse mestre é importante em sua vida, para você dizer assim para ele: vem ser meu amigo. Ajuda sem pedir reconhecimento. E esse é o mais difícil. Quantas vezes as pessoas que nos cercam e a gente se desdobra e aí a atitude, a palavra não foi bem o que a gente esperava, a gente fala: nossa, mas eu fiz tanto por ele. A gente faz só para ter algo? Ou a gente faz só para quem pode dar algo em troca? Ser honesto quando ninguém está olhando. Posso falar de novo? Ser honesto quando ninguém está olhando. E não quero aqui fazer nenhuma menção à política, a nada disso. Mas em um momento delicado do planeta, aonde valores estão contorcidos, tirar a caneta do trabalho é desonesto. E a gente é vitrine, porque a gente conhece o Evangelho. Perdoar. Aí está ficando mais difícil, né? Perdoar para sentir a paz que o Mestre Jesus nos oferece. E aqui eu quero falar de outro perdão. Eu estourei, né? Já. E aqui eu quero falar de outro perdão. Aqui eu quero falar de se perdoar. Sabe o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O amor para conosco. Porque corroer por erros que nós não sabíamos o que sabemos hoje, não é justo para conosco. Para que a gente siga e consiga deslanchar, para poder fazer o conhecimento que nos foi dado crescer em nós, em nossos corações, em nossas atitudes, para sermos exemplo bem pequenininho em relação ao Mestre, a gente precisa se amar, a gente precisa desse auto-perdão.
Cuida das palavras, dentro e fora de casa. Porque lá no nosso trabalho, até o português a gente fica lá pensando como é. Vamos redigir um e-mail? Nossa, é meia hora para escrever uma frase. Lá na sociedade, aqui dentro da casa espírita, mas e lá em casa, com a nossa família? Pode ser tratado de qualquer jeito? Pode ser tratado com palavras grosseiras? Pode ser esculhambado? Cuide das palavras. Quem está lá em casa merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, todo o nosso amor. Se te afeiçoaste ao Evangelho, não te situes por fora do serviço cristão. E aqui é o cume da nossa reflexão desta noite. Nada, mas nada vai nos adiantar entender, conhecer, se aprofundar no Evangelho do Cristo, se o exemplo dele em servir não for por cada um de nós levado à risca. Eu mudei? Mudei, né? Eu gostaria de convidá-los lá, eu falei disso também na outra vez que eu estive aqui, sobre um projeto do Caritas lá em Araraquara, que eles dão sopa toda quarta-feira. E hoje eu conversei com o Arthur, que ele estava lá, e ele falou assim: Sônia, sobrou muita sopa. Eu falei: que coisa, não? Por quê? Porque agora, no fim do ano, todo mundo dá cesta básica. É refrigerante, é frango, é cesta, é sopa, porque as pessoas só têm fome em dezembro. E aí eu gostaria que nós fizéssemos um exercício. Para quem ainda não fez e para quem fez, vai saber exatamente do que eu estou falando. Eu gostaria que nós fizéssemos um exercício. Doar, qualquer coisa que seja, é imprescindível. Porque a gente não consegue fazer as cestas básicas, a gente não consegue fazer a sopa, se não tiver aquele bendito que vai lá e nos concede o material necessário para isso. Mas façam o exercício de ir até lá. De ver o que aquelas pessoas passam. De entender o que é pobreza em todos os sentidos. Vai lá na casa daquele que você abre o armário e não tem nada. E depois volta para casa. E abre a porta da sua casa. E abre o armário. E abre o guarda-roupa. E abre o closet. E chega à conclusão: para que eu preciso de tudo isso? E mais que isso, eu os convido a dar algo mais profundo. Abraço. Sorriso sincero. E no teu olhar está escrito assim: eu me importo com você. É de se colocar de igual, de verdade. E não somente um texto poético num livro chamado Evangelho. Se a nossa doutrina não vier acompanhada de servir, a gente vai ter que voltar e fazer de novo, porque fizemos errado. Procure o Senhor, procuremos o Senhor, seguir-lhe os passos. Somente assim estaremos com Cristo, recebendo-lhe a excelsa luz. Agora eu vou ler aqui: a luz de Jesus não vem porque nós o admiramos, nos diz Emmanuel, nem porque nós acreditamos, nem porque nós o defendemos, nem porque nós o esperamos. Vem porque nós colocamos o Evangelho em movimento, porque nós colocamos o amor em ação. A luz vem porque nós lutamos contra nós mesmos, contra o nosso orgulho, contra o nosso egoísmo, porque nós tentamos ser melhores a cada amanhecer.
porque nós tropeçamos e porque nós levantamos. Emmanuel nos chama a uma mudança simples e profunda. Menos emoção superficial, mais transformação interior. Menos palavras, mais atitudes. Menos louvor e mais coerência. Menos teoria e mais prática do amor. Para isso, eu gostaria de fazer um convite. Nós temos uma casa aqui em Matão, nasceu faz pouquíssimo tempo, está com 1 ano apenas, lá no bairro Jardim Esperança, chama Casa do Caminho. E nós estamos iniciando agora no dia 17 de janeiro, um curso chamado Entendendo o Espiritismo. Na verdade, o que norteia esse livro, o Espiritismo, Primeiros Passos. A gente começa desde lá das Irmãs Fox, desde entender todo esse processo, até Kardec. A gente faz um esboço das obras básicas, a gente fala de lei de ação e reação, a gente fala do mestre, do homem de bem. A gente termina e, na sequência, no dia 16/5, a gente inicia a nossa escola de aprendizes do Evangelho. Tudo num sábado à tarde, das 17 às 18h30. O que é a escola de aprendizes do Evangelho? Foi nessa escola que eu me reencontrei. A escola, então, tudo que é doutrinário está aqui. A escola é um processo de evangelização do ser. Primeiro ano de escola é só um encontro com esse cara e conosco mesmo. Portanto, vocês que estão aqui, quem está nos vendo, seja hoje, em casa, em outros dias, fica aqui o convite para esse processo. Faça valer a pena esta reencarnação. Que possamos nos encontrar, possamos encontrar o Mestre, que Ele seja o farol de nossas vidas. Para coroar esta noite, eu gostaria primeiro de agradecer a Neuza, porque ontem eu liguei para ela e falei, passei a mensagem, encerra cantando para a gente sobre Jesus, e ela prontamente aceitou estar aqui e terminar essa noite com emoção, mas a emoção transformadora do Evangelho. Que tenhamos um feliz e santo Natal. Que o aniversariante possa ser o convidado especial das nossas noites e nos nossos corações. Que 2026 seja um recomeço, para que possamos trabalhar em nós o Evangelho e sermos luz também a quem estiver ao nosso redor. Obrigada, Neuza. Quero agradecer a Sônia pelo convite, pela oportunidade de encerrar a palestra dela, fazendo parte da palestra. Eu escolhi a música Evangelho de Luz, da Célia Tomboli. Não sei se vocês conhecem. Toda a letra dela eu achei que encaixa com o tema que ela nos apresentou. Evangelho de Luz, Célia Tomboli. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero. Só um minutinho. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro, e muito me ajudou. Me ensina
maravilha, viu? Aqui fica aqui até meia-noite, 1h da manhã, não tem problema não, não é? Ela quis falar. Gente, fantástico, né? A palestra da nossa irmã, sensacional. E fechou com chave de ouro com essa canção da nossa irmã, né? Fechou com chave de ouro. Quero corrigir aqui um erro do início. A Sônia, ela é dirigente da Casa do Caminho, né? Aqui de Matão e também de Araraquara, não é? Onde faz um trabalho maravilhoso, tanto lá quanto aqui. Aqui é uma casa pequenininha, mas é muito aconchegante, é muito boa. Eu já tive o prazer de estar com eles lá 2 ou 3 vezes. Muito bom, muito bom. Então, gente, já encerramos com a canção da nossa irmã Neuza Porquista e é uma prece. Ô Sônia, me fala um número de 1 a 25. 21. 21. Quem tiver o número 21 ganhou um livro maravilhoso. Este livro é nota 1000, não é? O espírito Leon Tolstói. Só escreve coisa boa. Não, você não vai levar o livro, não. Não vai levar, não. Bom proveito, né? Isso é uma maravilha. Isso aqui conhece muito também. É lindo esse livro. Nasceu em vez do Espírito. Queremos agradecer a presença de todos nesse momento, agradecer a nossa irmã Sônia, agradecer as famílias que aqui se encontram, agradecer a Jesus, o nosso mestre, o nosso irmão maior, pela oportunidade de estarmos aqui. A nossa eterna gratidão a Jesus, a nossa eterna gratidão aos espíritos de luz que se fazem presente neste ambiente, a nossa eterna gratidão a Caibar Schutel, o mentor desta casa. Muita paz, muita luz a todos. Que Jesus acompanhe cada um de nós aos nossos lares, que possamos chegar em paz. Em nome de Deus, em nome de Jesus, que tenhamos uma noite de sono reparador e a certeza de que Jesus estará velando por cada membro da nossa família. Que tenhamos uma ótima noite de quarta-feira para vivenciarmos um lindo amanhecer de quinta-feira. Muita paz, muita luz e obrigado a todos.